Sabemos que o Dexter é um dos assassinos mais bem-sucedidos de toda a série Dexter, e até se a gente comparar ele com assassinos da vida real, a gente vê que ainda assim ele é muito superior. Mas então vamos à questão. Será que o Dexter poderia derrotar um dos serial killers mais icônicos do Brasil, o Pedrinho Matador? A gente vai dividir o nosso vídeo em vários pontos e analisar friamente qual dos dois poderia ganhar um x1 na mano e também em diversas outras habilidades, e no final vão ter 3 cenários para a gente decidir de vez quem é o vencedor. Habilidades de combate é o primeiro ponto que a gente vai citar nessa lista. O Pedrinho Matador tinha cerca de 71 mortes na sua ficha criminal e ele afirmava ter cometido mais de 100. E entre essas execuções, diversas delas foram dentro da cadeia contra outros presos perigosos, e existe até um relato que o Pedrinho já matou 2 presos com facas, sozinho, apenas na mão. É fácil dizer com isso que no mínimo acima da média das habilidades físicas de uma pessoa comum, o Pedrinho estaria. Porém, como podemos ver, ele venceu 2 pessoas ainda com facas, então, em uma escala de 0 a 10, onde 5 seria uma pessoa mediana, é razoável considerar que o Pedrinho Matador seria no mínimo 7/10 nas habilidades de combate físico. O Pedrinho Matador raramente usava arma de fogo e era frequentemente dito como alguém que usava bastante armas brancas. E como diversos dos seus assassinatos foram feitos com essas armas, eu considero dar ao menos um 6/10 para ele, já que ele tinha experiência com isso, mas ele não era especialista e muitos dos crimes dele também foram feitos simplesmente com as mãos nuas. No quesito arma de fogo a gente não tem tanta informação, mas a gente poderia colocar ele em um 5/10, que é alguém que sabe usar uma arma de fogo, mas ela não é incrível, é uma pessoa mediana. Agora indo pro Dexter, a gente vê que suas habilidades de luta são realmente muito boas, já que a gente pode ver que ele já resistiu a uma pessoa muito mais alta que ele, que no caso foi o Trinity, quando ele empurrou ele na parede após ele pegar as cinzas de um membro da família dele. E a gente sabe que o Dexter tem quase 1,80 m e o Trinity tem cerca de mais de 1,90 m, e mesmo assim ele resistiu bem, até tirando onda do Trinity. E a gente também sabe que ele imobilizou o Sargento Doakes, que foi do exército boa parte da sua vida. E outra questão é que o Dexter também já conseguiu derrubar o Doakes apenas na cabeçada. Você tem que lembrar que ele é uma pessoa do exército e treinada. Então é razoável a gente dizer que por ele aguentar uma pessoa muito maior e também alguém com uma experiência física em luta, ele estaria sim acima do Pedrinho Matador e seria cerca de uns 9/5 a 10. No quesito armas brancas, o Dexter normalmente não usa elas para brigar, ele apenas usa para poder finalizar os seus assassinatos, mas nunca diretamente. Armas de fogo então nem se fala, a gente pode dizer que o Pedrinho Matador leva nas armas brancas e também nas armas de fogo, porém aqui existe algo que eu preciso ressaltar. O Dexter ele tem uma experiência muito vasta em pontos frágeis, pontos centrais do corpo. Ele sabe muito bem quais são as partes do corpo que podem afetar mais a pessoa, e essa experiência vem não só dos anos de assassinato, mas também por causa da sua função no seu trabalho de homicídios na Miami, onde ele lida com corpos e sangue diariamente. Então dá pra dizer que o Dexter, apesar de não ser melhor que o Pedrinho Matador nesses 2 quesitos, ele não fica muito pra trás não, tirando 5/10 em armas de fogo e um 7/10 ou 6/10 em armas brancas, devido à sua experiência com corpos e pontos frágeis do corpo humano. Inteligência tática é o nosso terceiro ponto, e o Pedrinho Matador nunca foi exatamente um exemplo de inteligência tática, sendo frequentemente descrito como alguém brutal. A gente vê diversos casos onde ele assassinou friamente alguém, ou então mesmo comeu o coração do próprio pai, porém existe poucos ou praticamente nenhum registro falando sobre a habilidade de planejamento dele. Então como a gente não tem muita informação, a gente pode colocar ele em alguém mediano, alguém que não é bom, mas também não é ruim. Em relação ao Dexter, a gente pode ver que ele tem um nível bem acima nesse quesito em relação ao Pedrinho Matador. A gente vê diversas vezes na série o Dexter preparando salas, comprando equipamentos, usando luvas, preparando locais para descarte de corpo, procurando por ficha de pessoas, analisando rotina e diversas outras coisas. Eu poderia me estender mais aqui, mas sinceramente tá claro que sim, o Dexter é extremamente superior ao Pedrinho Matador nesse quesito planejamento, sendo o Pedrinho Matador um 5/10 e o Dexter pode ser considerado um 9,5 ou até mesmo um 10/10, já que ele é literalmente especialista em planejamento tático em comparação ao Pedrinho Matador. Sangue frio e controle emocional é o nosso quarto ponto, e o Pedrinho Matador é conhecido por sua brutalidade nos seus crimes. Um dos mais famosos registros fala que ele comeu o coração do seu próprio pai, e ele mesmo disse que apenas colocou na boca e cuspiu, porém isso aqui não vem muito ao caso, porque o que a gente tem que entender aqui é que esse caso, apesar dele ser um assassinato, ele foi lá e fez isso tudo motivado pela raiva, porque o pai dele matou a mãe dele, então acaba que isso foi motivado por muita raiva. Então
dá pra dizer que ele não teve exatamente um controle. Também existe outro registro que ele mesmo disse que ele entrou em uma discussão com o primo dele, então ele moeu o braço do primo dele, um moedor de cana, e que ser humano normal faria isso, né? E só por aí a gente pode ver que o controle emocional dele é bem ruim e provavelmente está até abaixo da média, né? Até porque existe toda a história do Pedrinho Matador que ele teve uma família disfuncional. Então eu colocaria ele um 3/10 ou 4/10. O Dexter, por outro lado, não tem o melhor controle emocional do mundo, porém em diversos momentos de frieza ele agiu com cautela e cuidado para não ser pego. Um dos casos mais fáceis de lembrar é quando o irmão dele, o Brian Moser, entra na casa dele em busca dele, e ele se esconde e monta uma armadilha para parecer que ele estava dormindo na cama. Porém, já sabendo do plano do irmão, ele rapidamente imobiliza o Brian. E também existem diversas outras vezes na série que o Dexter não demonstrou tanto controle, que na verdade ele ficou com bastante raiva. Por exemplo, um pouco depois que a esposa dele morreu, ele matou um cara num banheiro de forma aleatória e repentina. Porém, os momentos de explosões dele são bem raros na série, então a gente pode dizer sim que comparado ao Pedrinho Matador, ele tem um bom nível de frieza, né, e um bom nível de controle emocional. E sinceramente, provavelmente é maior do que o de um ser humano normal, já que ele aguenta muita coisa. E sendo, na minha humilde opinião, um 7/10 o controle emocional dele. O próximo ponto que a gente vai comparar é o conhecimento do corpo humano. O Pedrinho Matador já abriu corações, mutilou corpos e ele tornou a faca a sua melhor amiga. A gente pode até dizer que a arte secreta dele era o sangue. E com certeza o nível de entendimento dele sobre um ser humano normal seria sim maior do que a média. Ele definitivamente sabe qual o ponto é mais fácil de matar alguém. Porém, o Dexter trabalha com corpos, ele avalia cortes, ele descobre ferramentas, ele monta histórias apenas com sangues. E apesar do Pedrinho Matador ser sim acima da média, provavelmente um 7/10, o Dexter aqui seria pelo menos um 9/10 devido a toda a sua experiência na homicídios. O próximo ponto que a gente pode analisar é armas e ferramentas. O Pedrinho Matador é conhecido por uso de armas brancas em praticamente todos os seus crimes, desde facas até instrumentos feitos de forma caseira dentro de presídios. E o Dexter, por outro lado, tem um arsenal vasto de armas, só que ele se restringe bastante quanto ao uso de armas de fogo, já que chama muita atenção e poderia ser muito perigoso para ele. Aqui, apesar do Dexter ser sim bastante experiente, acredito eu que em questão de ferramentas e no uso delas, ele teria sim um bom nível, pelo menos um 6 a 7/10, mas dessa vez o Pedrinho ficaria acima dele, já que ele domina bastante brigas apenas com objetos e armas improvisadas. Então eu coloco ele assim em pelo menos uns 8/10 em relação às suas ferramentas, já que elas não são fixas, ele faz uso de armas improvisadas e na minha opinião ele usaria elas muito melhor do que o Dexter em combate, já que o Dexter usa apenas para finalizar suas vítimas. Então aqui o Pedrinho Matador sairia ganhando. Fator surpresa. Agora a gente vai para 3 cenários diferentes onde o Pedrinho Matador e o Dexter lutariam e a gente vai decidir de uma vez por todas quem seria o real vencedor dessa batalha. Nesse primeiro cenário a gente vai considerar o fator surpresa, onde cada um deles surpreenderia o outro e ver quem ganharia. No primeiro caso, o Dexter ele perseguiria o Pedrinho Matador, ele ia investigar, ele ia analisar a rotina dele. E a gente tem que lembrar que o Dexter conseguiu passar despercebido por diversos detetives experientes, né? Pessoas com mais de 30 anos de carreira. Não seria difícil para ele passar despercebido por um serial killer, assim como ele já fez com tantos outros. Outro fator que me faz acreditar isso é a morte do Pedrinho Matador em 2023, que foi feita de forma espontânea enquanto ele estava parado em frente à sua casa, ou seja, ele estava muito confiante de que nada aconteceria com ele mesmo depois de tudo que ele fez. O que me faz pensar aqui que ele cometeria esse mesmo erro contra o Dexter. Ele não desconfiaria dele e lentamente o Dexter poderia ganhar a confiança dele com poucas interações e nesse caso o Dexter sim mataria ele, já que ele conseguiria imobilizar ele antes mesmo dele desconfiar dele e aqui seria 100% vitória do Dexter. No segundo cenário dessa luta a gente poderia incluir os dois numa briga mano a mano. Definitivamente o Pedrinho Matador não é um alvo fácil, apesar do Dexter já ter enfrentado pessoas maiores, né, e também pessoas mais treinadas, o Pedrinho Matador tem algo que dá uma equilibrada nessa luta, que é a sua brutalidade. E a brutalidade com as próprias mãos, não é arma, não é faca. O Pedrinho Matador ele já arrancou a língua e até olhos apenas com as mãos. E eu acredito que nesse cenário, né, apesar do Dexter ter toda essa experiência, ele não teria 100% de chance de vencer do Pedrinho Matador, ele teria cerca de 80 a 85 ou quem sabe 90% de chance de ganhar do Pedrinho Matador, mas existiria sim uma pequena chance do Pedrinho Matador ganhar, já que eu acredito que ele lutaria com bastante força até o final
e em quem sabe alguma realidade ele poderia sim ganhar do Dexter, porém uma coisa que não dá para descartar é que o Dexter sairia ferido, alguma costela quebrada, machucado forte ou no mínimo um olho roxo. E de qualquer forma, né, aqui o Dexter venceria com quase 100% de certeza, então mais uma vitória para o Dexter e o nosso placar tá de 2-0. No terceiro cenário dessa briga, o Dexter lutaria com o Pedrinho Matador em uma cadeia. Nesse cenário eu vou dar um pouco de vantagem para o Pedrinho Matador e eu preciso esclarecer um ponto. Existe uma única maneira do Pedrinho Matador ganhar aqui, que seria usando um pouco de inteligência. Nesse caso ele armaria uma emboscada para o Dexter e ele poderia ganhar pela vantagem numérica. E eu digo isso porque o Pedrinho Matador ele impõe muito mais medo que o Dexter. Óbvio que o Dexter impõe medo, né? Ele já fez isso em Resurrection com o Leon Prater e a segurança dele. Porém, o Pedrinho Matador sabe fazer isso melhor porque ele é brutal. Ele usa a brutalidade ao seu favor para causar medo e causar espanto. Coisa que o Dexter não faz. O Dexter mata limpo e vai embora. Ele não gosta de deixar rastro. Essa não é a praia dele. Enquanto o Pedrinho Matador faz isso às vistas. Ele faz para dar medo mesmo, entende? Então, nesse caso, o Pedrinho Matador poderia impor respeito em outros presos e obrigarem eles, né, a ajudarem ele, né, sob ameaças, a matar o Dexter. Nesse caso, existiria sim uma chance grande do Pedrinho Matador matar o Dexter, só que é aquela coisa. Primeiro, o Pedrinho Matador teria que pensar nessa tática, e segundo, que o Dexter não é nem um pouco bobo, né? Apesar de ele perder na vantagem numérica, ele também poderia prever isso e se defender de alguma forma, né? Ou no mínimo, se ele não conseguisse matar essa galera, ele sairia vivo depois, mataria o Pedrinho Matador. E provavelmente essa galera que se aliou sob medo não atacaria ele de novo, né? Então aqui, apesar de ter uma grande chance pro Pedrinho Matador, também existe uma grande chance pro Dexter. Então, para ser justo e não ficar uma pontuação tão desigual, esse último round eu vou dar pro Pedrinho Matador, então vai ficar 2-1. Então a gente finaliza esse vídeo com uma tabela de 2-1 pro Dexter, e com toda a experiência que o Dexter tem, né, com outros serial killers e também na Miami Homicídios, ele seria definitivamente o vencedor sem muitas dificuldades. E de qualquer forma, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui, eu sou o Crane, comenta alguma coisa aí nos comentários se você quiser aparecer no final do próximo vídeo, e até a próxima.